Pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje veremos um pouco sobre as revoluções liberais na Europa, assunto referente à unidade 1 do caderno 4 de vocês. Então, gente, primeiro a gente vai ver um pouquinho sobre a construção de uma identidade, tá? Que tem a ver com o processo, de urbanização e industrialização da Europa, tá? Então, o século XIX na Europa ele foi marcado por intensos processos de urbanização e industrialização. É, Simultaneamente, houve um crescimento demográfico no continente europeu. Aqui fala um pouquinho sobre o número de habitantes na Europa nesse período. E um dos fatores para o crescimento populacional nos centros urbanos foi o deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Assim, no início do século XX, mais da metade da população da Europa Ocidental vivia na área urbana. Então, um dos problemas sociais ocasionados pela migração das pessoas do campo para a cidade foi a perda de identidade. No campo, geralmente os indivíduos formavam comunidades, trabalhavam juntos, conviviam e partilhavam os mesmos problemas. Nas cidades, há mais individualismo e impessoalidade. E isso vocês conseguem observar até mesmo na cidade onde vocês moram, tá? Então, não se identifica, mais com a comunidade e a maior dificuldade de formarem-se novos vínculos. Diante disso, as pessoas que migraram tiveram de se acostumar com hábitos bem diferentes dos que tinham no campo. Aqui fala sobre a falta, das referências sociais a que as pessoas estavam acostumadas, né, foi um dos motivos da construção do sentimento nacionalista, uma ideologia, que é um conjunto de ideias que norteiam uma pessoa ou um grupo de pessoas, a um determinado objetivo comum, que propõe a nação, como identidade do indivíduo. O nacionalismo ressalta a identidade de um povo por meio da consciência coletiva de nação e desde seu surgimento, na segunda metade do século XIX, os movimentos nacionalistas se espalharam pela Europa e foi uma das causas, digamos assim, das revoluções liberais que aconteceram aí nesse período. Então, de 50 do século XIX em diante, as nações europeias passaram a construir símbolos como hinos e bandeiras. Também unificaram diferentes dialetos, com o intuito é, integrar a população e formaram a consciência coletiva em prol do sentimento nacionalista do país. No mesmo instante, diversos intelectuais iniciaram um movimento de valorização do folclore e da cultura popular e eles observaram, a cultura de uma perspectiva românica, com certa melancolia advinda da perda dos laços comunitários, a fim de reconstruir a história e os costumes do povo na forma de nação. E da mesma maneira, os governos, que na maioria se configuravam como autoritários, adotaram, uma política de legitimação dos povos, incentivando a formação de uma nova consciência e objetivando a construção do sentimento comunitário nacional e patriótico. Aqui já fala um pouquinho sobre o liberalismo econômico. A gente viu um pouquinho sobre isso no ano passado, né? A gente viu quando trabalhou um pouco as revoluções, Revolução Inglesa, Revolução Francesa. Então, o liberalismo, gente, é uma corrente, ideológica que ganhou força durante o século XIX e foi capaz de incentivar vários movimentos revolucionários. No século XVIII, durante o movimento iluminista, o liberalismo pregava a liberdade das atividades produtivas e comerciais, ou seja, a liberdade econômica, além de idealizar a liberdade do indivíduo sem a interferência do Estado. E ainda
segundo a ideologia liberal, o Estado deveria, ter, ou melhor, deveria, nesse caso, ser a única função de, deveria ter a única função de garantir, por meio de uma legislação, o direito à propriedade privada, à livre iniciativa, ou livre concorrência, e o direito à felicidade. Então, no campo político, os liberais contestavam o poder absoluto, o poder que estava concentrado nas mãos dos monarcas e divino dos monarcas, bem como, o privilégio dos nobres e do clero. Então, eles protestavam, contra todos os privilégios do nobre, da nobreza e do clero, que era representado pela igreja, além de contestar, obviamente, o poder centralizado nas mãos dos reis. Havia também um grande debate entre os intelectuais do liberalismo sobre a extinção da monarquia, pois alguns deles defendiam que os monarcas deveriam ser submetidos a uma legislação forte e capaz de garantir a vontade do povo, uma monarquia constitucional, onde o povo tivesse o direito, de intervir na política, e não manter um governo familiar ou de um grupo político, pois nós sabemos que o governo era praticamente hereditário, já que só quem dominavam eram pessoas ricas e normalmente eram pessoas que tinham poder em suas mãos de forma vitalícia, tá? Então, apesar de as ideologias liberais defenderem, por exemplo, a igualdade jurídica e o fim dos privilégios por nascimento, não havia entre os liberais a defesa da igualdade social e da participação política de toda a sociedade. Então, podemos concluir, que o liberalismo, durante o século XIX, aliado a ideologias como o nacionalismo, influenciou as revoluções liberais em uma constante disputa pelo controle do Estado e pelo fortalecimento das questões nacionalistas. Como exemplo da alteração na construção política europeia, podemos citar três grupos, que dominaram o cenário político europeu diante das constantes transformações, que foram os conservadores ou os restauradores, que defendiam a manutenção da ordem absolutista. Os liberais defendiam, de modo geral, a necessidade de acabar ou limitar o poder dos monarcas e garantir a liberdade individual e das atividades produtivas e comerciais, e os trabalhadores e a população menos favorecida, de maneira geral, lutavam por melhores condições de vida. Tá? Vai ser a partir daí que vão, dar início a essas revoluções burguesas, de caráter liberal, entre elas, a Primavera dos Povos, no qual vários povos aí vão se levantar contra o regime absolutista naquela época, no mesmo período. Então, aqui fala sobre o pós-congresso de Viena, que tem muito a ver aí com Napoleão Bonaparte, no ano de 1815, após a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena, com o apoio de Santa Aliança, procurou reorganizar a Europa de tal modo que não fosse possível o surgimento de novas revoluções iguais à Revolução Francesa. E o próprio governo napoleônico, que naquela época foi autoritário, com base nas ideologias do século XVIII, havia estabelecido mudanças profundas na sociedade europeia, como a regulamentação da sociedade por meio de leis. E essa característica foi mantida em grande parte da Europa. Assim, a autonomia, do antigo regime e a arbitrariedade dos reis não foi restaurada por completo. Porém, algumas situações permaneceram, como a divisão da sociedade dos moldes das antigas estruturas políticas europeias, no qual privilegiava a nobreza, o que gerava mais desigualdade e gerando, consequentemente, descontentamento aos demais grupos sociais.
Aqui fala sobre algumas ações revolucionárias na Europa do século XIX. As primeiras ações revolucionárias desse século aconteceram na Europa entre os anos de 30 e 48. Mais uma vez, a França, né, ela teve um importante papel nesse processo, pois o movimento revolucionário francês de 30 foi iniciado com a abdicação de Carlos X, né, que era irmão de Luís XIII, em razão de seu caráter conservador e das políticas absolutistas que desagradavam a população, sobretudo a burguesia, né, que queria mais liberdade econômica, política e social. Então, no início, né, os levantes liberais contaram com a participação da população menos favorecida, como sempre, né, os oprimidos, e após a abdicação de Carlos X, Luís Felipe I, né, assumiu o trono francês. Esse monarca, representando os interesses da burguesia, passou a reprimir os grupos populares que participavam dos levantes, limitando as mudanças introduzidas pela Revolução Francesa a apenas àqueles que atendiam aos interesses da burguesia. Então, no mesmo período, né, que ocorriam as ações liberais na França, uma onda de revoluções liberais tomou conta de outras regiões europeias, como Polônia, alguns estados alemães e italianos, Suíça, Portugal, Espanha e até Grã-Bretanha. Na Bélgica, né, a revolta saiu vitoriosa, tornando o país independente da Holanda. E essa onda revolucionária, né, que se espalhou pela Europa consolidou o poder burguês diante da derrota da aristocracia do plano político. E apesar da dura repressão sofrida pelos movimentos populares, né, após as conquistas liberais, nesse período a classe operária tornou-se mais organizada e transformou-se em uma força política consciente de seus interesses. Então, aqui já fala um pouquinho sobre o romantismo e realismo, né, nesse período, que tem muito a ver também com o forte nacionalismo, principalmente no romantismo, né, que foi um movimento aí que predominou por várias décadas na Europa, tá? Justamente, né, nesse contexto aí das grandes transformações sociais e políticas que nós vimos anteriormente. Mas isso aqui não cabe a gente destacar, pois nós já vimos em artes, tá? E agora veremos um pouco sobre a Primavera dos Povos, né? Que foi o assunto que eu mandei vocês pesquisarem. Então, durante a década de 40, vários países da Europa, né, como a França, enfrentaram crises capitalistas de superprodução e o que gerou, né, desemprego e falta de confiança nos governos. Não bastassem as questões governamentais, em 46, uma longa estiagem atingiu toda a Europa, ocasionando problemas com as colheitas daquele ano e dos subsequentes. E a falta de emprego e a elevação no preço dos gêneros alimentícios produziu enorme descontentamento nos europeus. E em 48, os movimentos liberais da burguesia se misturaram com as reivindicações dos trabalhadores e com os movimentos nacionalistas, né, promovendo uma onda de ações revolucionárias que eclodiu em grande parte do território europeu, denominada Primavera dos Povos, tá bom? Então, assim como na década anterior, as ações revolucionárias de 48 começaram na França, sempre na França, e a oposição a Felipe I organizava banquetes públicos para disseminar as ideologias contrárias ao governo. E no mesmo ano, né, no dia 22 de fevereiro, Felipe I deu ordens para o ministro François Guizot impedir os banquetes. A população reagiu e no outro dia Paris, a capital da França, amanheceu cheia de barricadas, né, e o povo saiu às ruas e a monarquia mais uma vez foi derrotada e a Segunda República Francesa foi proclamada. Então,
o exemplo francês, né, se espalhou por grande parte da Europa e as aspirações liberais e populares fizeram eclodir levantes na Espanha, na Dinamarca, na Romênia, na Irlanda, na Grécia e em alguns estados da Alemanha e da Itália, né, promovendo aí, portanto, a primavera dos povos. A Hungria, né, por exemplo, conseguiu se tornar independente da Áustria, que havia abolido a servidão em seu país no mesmo ano, e também acabou com a servidão no campo. Além disso, fez uma reforma agrária violentamente reprimida no ano seguinte. Mas vocês verão futuramente, né, que depois de um longo processo de independência, a Áustria mais uma vez ela tomou a Hungria e tornou-se Império Austro-Húngaro, né, que foi um dos impérios aí que colocaram, né, lenha, né, aí no fogo para provocar a Primeira Guerra Mundial. Então, aqui fala um pouquinho sobre as revoluções que agitaram a Europa, né, na primeira metade do século XIX. Ele faz uma cronologia, certo? Seguindo os anos e os principais acontecimentos. É bem bacana. Destaca, né, que a Primavera dos Povos foi o primeiro movimento social que mais se aproximou de uma revolução europeia, já que ela eclodiu em quase todo o continente europeu. E para muitos historiadores, foi o movimento popular mais importante para os europeus durante o século XIX, pois representou o fim total do antigo regime e de seus resquícios, né, de seus vestígios na maior parte das nações europeias. Porém, nações ou impérios menos favorecidos pela industrialização e pela ampliação de renda da população, como a Rússia, né, ainda apresentavam traços do antigo regime, que praticamente só foi desaparecer logo após a Revolução Russa, né, em 1917, tá certo? Mas esse é um assunto que veremos apenas no próximo ano, tá bom, gente? Então, aqui fala um pouquinho sobre a unificação italiana, né, logo após a Primavera dos Povos, porém, isso aqui veremos na próxima, né? Tanto a unificação italiana quanto a unificação alemã. Tá certo, pessoal? Então, gente, é isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.